Para mim, Deus é a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão através de mim. Se você só encontra paz se você aceitar a natureza das coisas. Que o resultado da eleição ia ser o pior pra gente de qualquer um dos aspectos. Sempre qualquer eleição vai eleger o pior. O Estado é uma coisa demoníaca. No Antigo e no Novo Testamento, o Estado mandou matar os bebês inocentes, não é isso? Tipo assim, sempre foi. Deus diz inclusive em Samuel, vocês vão orar, vocês vão me implorar, e eu não vou ouvir vocês, porque vocês pediram pelo ditador, não é isso? Não tem lá em Samuel? Não peçam um rei, vocês vão pagar, vocês vão ser escravizados, e vocês vão chorar, e eu não vou atender, porque vocês pediram por isso, não é isso? Tem lá? A galera fica rezando agora, vocês pediram por isso, né? Ô, Renato, pro pessoal entender. Mas lá na sua negócio espírita não tem evangelho, não de Bíblia, essas coisas não. Não é. É só Allan Kardec, perguntas e respostas e tal. Exatamente. A abordagem é mais científica, filosófica, não é isso? E tentar entender as explicações para as coisas. Isso é muito interessante você falar sobre isso, Renato, que normalmente eu não falo sobre isso. Eu tenho uns questionamentos que eu acho que nenhuma religião, inclusive você falou sobre isso recentemente, Renato, que aquele que tá no presídio, que fez atrocidade com não sei o quem e tal, se ele renunciar a tudo e aceitar Jesus, ele é perdoado e a obra que você fez... Eu falo não é a obra que salva, é a fé. Você já leu o livro de Jó? Jó comeu pão de diabo amassou, você conhece a história de Jó? Eu não conheço, Renato, mas a dificuldade minha é entender o seguinte... O livro de Jó responde isso. Deus chega pra Jó, mostra o passado e o futuro, outros mundos, os dinossauros, a porra toda. Ele chega pra Jó e diz assim, Jó, você entende porque eu criei as estrelas? Você entende porque Deus criou as estrelas? Você entende porque Deus criou as estrelas? Por que ele criou? Sim. Qual a finalidade de Deus ter criado as estrelas? Você entende isso? Não, você pode falar. Então seu papel não é compreender, é obedecer, não é isso? Então. Se você é uma criança, porra, você é uma formiga. Porra, seu papel nesse planeta é obedecer, porra, não entender, não é isso ou não? Hein? Eu vou perguntar pra você. Os mistérios da fé, não é isso ou não? Eu vou perguntar pra você. Então, mas aí, Renato, tem uma coisa que vai deixar um ponto de exclamação, e isso na cabeça de qualquer um. Porque uma vez você falou o seguinte, se eu não confiar em Deus, se eu não acreditar em Deus... E ele existir, você falou alguma coisa nesse sentido. A aposta de Pascal. O Deus criou um mundo que não tem alternativa lógica a não ser servi-lo e entregar a ele. Porque se você negar isso, você perde uma coisa que tem um valor inestimável e você não consegue nem imaginar. E se você aceitar isso, você não perde nada. Exatamente. E ganha tudo. Exatamente. Deus criou um mundo onde não dá alternativa lógica às pessoas se não aceitar ele. As pessoas racionais e não consistentes, né? E consistentes. Mas então, essa questão da aceitação, Renato, aceitar é o quê? Fazer a vontade dele. Dizer, o que tá no Pai Nosso. Rapaz, 90% da mensagem de Jesus é Mateus, velho. 80% da mensagem de Jesus é o Sermão da Montanha. Seja feita a vossa vontade. Tá no Pai Nosso, não é isso? O Pai Nosso, velho. Ele chegou, Jesus simplificou tudo, velho. Não precisa mais cortar o pau. Não precisa mais negócio de circuncisão. Não precisa mais proibir se alimentar. É só amar o próximo como a si mesmo. E Deus soltou todas as coisas. 2, os 10 transformou em 2, velho. Ele simplificou pra caralho ou não? Demais. O sangue dele não tem nem sangue de cordeiro mais. Ele não quer sangue do seu pênis. Ele só quer que você reconheça. Foi o que tá escrito no Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade, renunciar a nossa vontade, velho, é se comportar como animal ou como Deus, velho. Nossa vontade é comer, é roubar, é a porra toda ou não? Hein? É querer matar o cara que lhe roubou, essa é a nossa vontade ou não? Se alguém cortar um filho seu, você vai querer que o cara perdoar o cara ou você quer matar o cara? Rapaz, a sua vontade animal é matar o cara ou não? A tua pergunta... O quê? Ou não? Lógico. Você vai querer perdoar o cara? O cara estuprar um filho seu e matar, você vai querer perdoar o cara? Até porque você falou do lado animal do negócio. Seu filho menor tem que idade? Eu vou atrás dele até... Tem 4 anos. Se o cara comer e matar seu filho, você tem vontade de perdoar um cara desse? Qualquer coisa que acontecer, Renato... Você vai querer se arrepender depois. Depois. Depois que você fez, não sei o quê. Vai procurar o padre pra se confessar, né? Exatamente. Na hora, é isso. A gente tem que... Seja feita a vossa vontade, é renunciar minha vontade, velho. É só isso que Jesus pede, não é isso? A nossa vontade é matar, é se vingar, não é isso ou não? É botar pocando ou não? Hein? Mas aí que tá... É certo você torturar o cara até a morte? Claro que ou não. Mas é a sua vontade ou não? É o cara comer e matar seu filho de 4 anos ou não? Rapaz, eu falo isso pra você, Renato, mas eu concordo com você. E aí... Você vai deixar a palavra perdoar o brother? Por acreditar em Deus e num julgamento, eu vou chamar de julgamento, né? Porque chegando lá, vamos dizer que vai... acertar os ponteiros lá, as contas lá. Por fazer isso, qual que é o ideal você fazer? É não fazer... Perdoar. Isso. É perdoar. Não é isso?
Agora, é perdoar, mas ao mesmo tempo buscar a justiça dentro de um juiz imparcial, não é isso? É ou não? isso, Se o cara mora numa facção, acho que o juiz imparcial é a facção onde ele mora, não é isso? Você vai preferir um juiz feminista ou a facção? É. Aí você vai ver qual é o juiz imparcial que você escolhe, não é isso ou não? Então, assim, é uma situação, ô Renato, que realmente é delicada demais. Inclusive, estava numa missa tridentina. Como é o nome do padre? O padre lá fez uma homilia maravilhosa. E eu assisti 2 vezes a mesma missa pra ouvir aí de novo o que o cara tinha dito, velho. O cara tava falando que só existe uma lei no mundo. Do início, quando Jesus foi questionado se ele veio revogar a lei, o que é que ele disse? Eu não vim revogar a lei, eu vim fazer cumprir a lei. Inclusive, eu vim dar a lei de uma forma que você vai poder cumprir. Jesus não trouxe a paz entre as pessoas, ele veio trazer a espada entre as pessoas, ele veio trazer a paz entre as pessoas e Deus. Porque a lei antiga, os judeus não cumpriam, aí caiu em desgraça, tinha que mandar mais um profeta para corrigir e tal. E aí ele veio trazer uma nova aliança, mais perfeita que a anterior, não é isso? Que era mais fácil pra gente cumprir e que ela era mais perfeita porque tinha mais sangue. Não era sangue do prepúcio do nosso pênis, era sangue do Filho de Deus, não é isso? Antes era sangue, né? Assim o casamento é sangue do ímen e é sangue de você misturar o seu sangue da mulher e fazer um filho, não é isso? Exatamente. É isso. Jesus não veio revogar a lei. Ele diz, a mesma lei, a lei nunca se mudará, do início ao fim dos tempos, a lei é a mesma. Agora, a lei de qualquer país que respeitar a lei de Deus, ela é de Deus. E a lei que contrariar a lei de Deus é de Satanás. E morrer para desobedecer essa lei é lucro. Morrer por Deus é lucro. A minha mensagem principal é essa. A salvação individual. Você não precisa confiar em nenhum governo. Se os governos não respeitar a lei de Deus, ele serve a Satanás. Não existe casamento bíblico nesse país, como não existe no Brasil. Não existem os direitos básicos. Deus ordena que você tenha uma arma. Deus diz, venda a sua roupa e compra uma espada, não é isso? Nesse país é proibido você ter arma. É proibido o casamento bíblico. A pessoa pode chegar e se separar sem motivo nenhum. Jesus revogou o divórcio ou não? Sim ou não? Jesus revogou o divórcio. Seus corações não estavam prontos, não é isso que ele diz em Marcos e Mateus? Tem casamento sem... Absurdo, não? Cara, outra coisa agora, mudando de assunto. Eu já vi você falar que você é cristão, mas que você não tem uma denominação tão rígida. Você pode frequentar... Essa é a maior discussão, essa é a maior... como é que chama? É a maior discordância que eu tenho com o Paulo Cogos. Ele acha que só existe uma igreja de verdade e que a salvação é só através dessa igreja. Embora essa mesma igreja reconheça um negócio chamado salvação extraordinária, né? Pois é, os presbiterianos, que é a igreja que eu tô frequentando, eles também se consideram católicos. Católico significa universal. Igreja. Eles só não se consideram romanos. Mas, exatamente, existem igrejas tão ou mais antigas que a romana que não estão em comunhão com Roma. Por exemplo, a igreja da Etiópia e da Armênia. O primeiro país a declarar Jesus como seu senhor foi a Armênia em 300, antes da igreja de Roma. Beleza. Não, então assim, a gente pode... Eu também concordo, não existe um único jeito. Você pode ser a igreja protestante. da Etiópia até hoje tem um monte de evangelho que não é reconhecido, não tem como o evangelho de um monte de livro aí, que são tradições totalmente diferentes. Mas não seria necessário você ter pelo menos alguma denominação? Porque pelo que eu entendi o que você falou, você pode transitar. Se um dia der na telha de você numa católica, você vai. Se der uma protestante, sei lá, batista, presbiteriana... Você não acha que você já foi em Portugal? Não. Se você for pra Vila dos Santos Ancestrais, você não quer ver como é o culto dos Santos Ancestrais? Gostaria de ver. Eu sim. Vamos dizer que monarca vá ver como é a vila dos ancestrais dele no Vale do Becá. Mas isso não me impediria de ter uma denominação. Eu poderia visitar um dia, claro. Mas eu tô dizendo de ter uma denominação. Você não acha necessário? E ter uma relação transcendental. Você não pode chegar numa missa. Você acha que se monarca for numa missa no Vale do Becá, de onde vieram os ancestrais dele, e ver uma missa no rito maronita, com o cara falando o idioma que Jesus falou no Sermão da Montanha, rezando o Pai Nosso com as palavras que Jesus nos ensinou, você acha que ele não vai ter uma relação, um momento transcendental com a porra dessa? Eu acho que sim. Porra, eu tive em Portugal recentemente e vi várias missas lá tridentinas, em igreja que tá há 1000 anos lá, meu irmão, com o som do chão que era na época dos nossos ancestrais, não é isso? Uhum. Porra, não é com canto gregoriano, a porra toda. Sim. Rapaz, quem salva a igreja é Jesus. É Jesus, mas segundo ele, através da igreja. Por exemplo, você acha que dá pra ficar... O cara que tá com a tripa, com a perna enrolada no eixo cardan lá, e eu rezo um Pai Nosso a ele, dizendo que Jesus aceita ele se ele quiser. Esse cara tem alguma chance de salvação, ele aceitando Jesus vai rezando o Pai Nosso? Tem, mas pra mim é um mistério a salvação. Qual foi a igreja que salvou ele? Qual foi a igreja que salvou ele? Qual foi a igreja que salvou o bom ladrão? Jesus, tem amplamente documentado muçulmanos dizendo que Jesus foi em sonho a eles e salvou eles. Qual a igreja que salvou esses caras? Foi Jesus, porra. Ou não? Não, beleza. Mas eu tô dizendo assim,
Você acha que é plausível? Tipo assim, você A igreja fica armena- muitos meses a seguidos igreja armena- sem ir na igreja, por A igreja exemplo? armena, por exemplo. A igreja armena, que eu mencionei aqui, que o país inteiro oficialmente se declarou cristão em 300. Eles têm a linha sucessória, inclusive, dos Apóstolos? apóstolos. Só não é o Pedro, não é isso? Certo. Sim. Mas você acha plausível você ficar meses sem ir na nenhuma igreja, por exemplo? Só ficar em casa, rezar em casa? Não, você tem um dia da semana que Deus ordenou. Inclusive, o pessoal do Testemunho de Jeová, tem vários que honram o sábado porque tem escrito Shabá ali, não é isso? Não tem... Isso, se o cara quiser obedecer literalmente o que tá escrito ali, faz sentido, não é isso ou não? Então, É. mas é exatamente aí que eu quero chegar. Por quê? Porque eu já vi pessoas que estão vendo os seus vídeos e dizendo assim, não precisa ir na igreja, então. É só acreditar em Jesus na minha casa. Quebrou a proibição do Shabá. Ele trabalhou e curou no Shabá ou não? Sim, Ele quebrou ou não quebrou? não sei, mas era um trabalho? Como é que chama? Deu, inclusive, o exemplo que ele fala é de salvar animal, empurrar carroça. Ele fala, inclusive, expressamente, não é isso? Que os 10 mandamentos ele não resume em 2. Sim. Perguntaram qual dos mandamentos é mais importante, não é isso? Ele disse, são 2, né? Se for pra resumir, não dá pra ser um, tem que ser 2. Então Amar a Deus sobre vou todas te as perguntar, coisas e o vou te próximo. perguntar direto, então. Você acha imprescindível o cara frequentar a igreja pelo menos uma vez por semana? Qualquer que seja a denominação? Rapaz, imprescindível não, mas é muito desejável, é muito bom, é muito importante. Por que é desejável? E se for mais de uma vez na semana é até melhor, viu? Mas por quê? Por que é superior a ficar rezando na sua casa? Rapaz, nós somos seres sociais, velho. Tem pessoas que realmente têm problemas mentais, a porra toda, que gostam de solidão. Inclusive, dentro da igreja católica, tem caras que fazem, como é o nome, como é o nome dos caras que ficam orando dentro da cela lá, como é o nome? Não tem como é o nome? O cara que fica no mosteiro, que se retira da sociedade, não é isso? Não tem ermitão, esse negócio não chama ermitão, não é isso? Asceta, né? Asceta, ermitão, não é isso? Existem pessoas que são assim, cada um tem sua vocação, não é isso? Mas, em geral, as pessoas são sociais ou não? Você Sim. aprende com a experiência dos outros? Sim. Um grau, inclusive, um dos graus da admiração é a imitação, não é isso? Se você admirar, você quer ser como uma pessoa, você vai imitar ela, não é isso? Claro. Um programa que eu adorava de Cogos era Terça Geológica, vocês chegou a assistir? Não. Cogos contava a história de Santos. Muitas pessoas podem ter sido salvas pelo evento de outras pessoas que foram salvas, não é isso? Eu quero ser ele, não é isso? Eu vou fazer como ele, né? Ou não? Com certeza. O Cogos também tem um papel importante na minha conversão. Ele que me recomendou A Fé Explicada, do Léo 13. Não sei se você já ouviu falar desse livro. Pois é. Hoje em dia eu acho importantíssimo. Cara, é porque as pessoas têm uma postura meio interesseira com a religião. Então, eu quero ir lá pra ganhar em troca eu ser salvo. O cara tá numa ilha deserta com a Bíblia durante 5 anos, todos os dias ali na Bíblia. Claro. Você acha que não tem chance nenhuma de salvação porque ele não tá indo num lugar. Vai se fuder, não é isso? Não? Eu concordo. Porque tem casos, inclusive, do cara dizer que leu a Bíblia 50 vezes sozinho numa ilha, não é isso? E a própria religião, tanto a católica quanto a protestante, diz que a salvação é um mistério. Recebi uma Bíblia, na verdade eu recebi da outra vez que eu vim aqui e tô buscando agora porque eu não tinha como carregar. Uma Bíblia presbiteriana comentada com a arvorezinha, né? Arvorezinha? Olha aí. Né? Arvorezinha é um símbolo. O colégio que eu estudei a vida inteira tinha arvorezinha. Eu tô levando colégio uma Bíblia presbiteriano. com a arvorezinha dessa vez Maneiro. que o doutor me deu. Mas então, a salvação é um puta mistério. Por quê? Entre Jesus e o cara. O doutor, inclusive, na dedicatória que botou na Bíblia, falou: você mudou a minha vida e minha família, eu quero mudar a sua, tá aqui, não é isso? Eu não aceite o. Como é que chama? A fé reformada, né? A fé reformada. Não tem pagamento melhor que isso. Rapaz, você só recebe o que você tá aberto a receber, não é isso? Sim. A mesma coisa. Se a gente tá dizendo aqui, ó, rapaz, tá de graça na internet, bote lá, clique no link da bio, lê o livro, faça o treinamento se você não conseguir no Bitcoin sozinho. Mas vai quem quer, não é isso ou não? Quem se salva é o cara, não é isso? Andrei Santos aqui. Fala, Renato. Minha honra novamente. Estou numa busca de crescimento espiritual e assisti o filme Nefários. Por indicação sua. Você teria outro filme com o mesmo conceito pra indicar? Porra, é foda. Olha a pergunta que o cara tá fazendo. Não tem nada a ver com o que ele tá falando aqui, porra. Assiste. Mas vai responder porque Vai você é o lutar cara pelo país, aí, o filme. Procura- O filme pra ele lutar pelo país aí. Pesquise um filme chamado Os Cristeiros, tem de graça no YouTube. Ele fala sobre a perseguição que a primeiro Estado social do mundo. O Estado social geralmente termina em mortandade e miséria, né? A primeira Constituição Social do mundo foi da República de Weimar e a segunda foi do México. Ele fala sobre a perseguição do México aos católicos. Os Cristeiros também é um filme da pesada. Você vê muita execução, tortura de criança e tal. Mas são fatos reais. Aquele filme ali é da pesada também, viu? Pra edificação espiritual. Pô, filme da pesada Porque- ficou parecendo indicação da Globo, daquele filme Sessão da Tarde. Rapaz, né? esse filme nunca apareceria na Sessão da Tarde, não. Viu? Aparece um montão de gente. A maioria das pessoas morre, os protagonistas todos morrem. Inclusive, o cara dizendo, basta no final, o menino, acho que tinha 12, 13 anos,
E a mãe fala, meu filho, só diga viva a República, negue aí a Jesus e tal, diga que você mudou de ideia. O menino diz assim, mãe, tipo assim, negativo, eu quero Jesus, né? Isso pode me matar. E vários padres e tal, e pessoas que foram reconhecidas pela igreja e tal, durante Qual é o nome décadas. do filme? Os Cristeiros. Os Cristeiros. Os Cristeiros. Rapaz, esse é um filme que você vê o número de pessoas, de jovens, de meninos que queriam, aceitavam ser mortos, ser martirizados em nome de Jesus. Vocês diziam, rapaz, eu sou um merda, eu sou um saco de merda, né? Esses caras que eram homem, não é isso? Não? Tem outra pergunta aqui de Wilson Porque você tá Gonçalves. disposto a matar é uma coisa. Você tá disposto a morrer, tipo, 10 vezes mais, não é isso ou não? sua Você fé, tá disposto a matar, beleza, né? E aí, Pelo nesse que caso aí, acredita, os caras não estão nem dispostos a matar, né? Agora você tá disposto a morrer sem arma, dando testa. Era só dizer uma palavra que você vive. O cara não pode cortar. É pra eu morrer, não é isso ou não? O brasileiro não tá querendo é nada, né? Você imagine, né? Qual que é o sentido da vida por 3/8? Há de maior andei glória. A gente tá nesse mundo pra glorificar a Deus e obedecer, amar e obedecer a Ele, velho. Nosso papel aqui não é entender. E esse, na minha opinião, é um grande erro do espiritismo. A gente não deve entender. A ordem de Deus, que tá lá bonitão no livro de Jó, ele chega pra Jó e diz assim, você entende porque eu criei as estrelas, sim ou não? Então o seu papel é obedecer, não é entender. Os mistérios foram criados para ser mistérios. Se você, na hora que Deus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida... amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo significa aceitar a natureza do mundo criado por Deus. Quem diz que é mulher sendo homem, quem quer uma coisa que é impossível, quem quer o impossível serve ao pai da mentira. Quem é o pai da mentira? O Satanás. Se você quer servir a Deus, você vai ter que aceitar a natureza das coisas e submeter à vontade dele e não a sua. O cara estuprar e matar seu filho de 4 anos, sua vontade vai ser perdoar, mas a ordem dele é perdoar, não é isso? Exatamente. Pois é. É fácil você servir a Deus? Não, praticar isso daí é difícil demais. Por isso poucos são salvos. Pra você ser salvo, você tem que ser santo, velho. Você tem que estar em estado de graça. Você não é salvo pelas obras, mas as obras são consequência de sua conversão. Não é isso? Você avalia a árvore pelos frutos. Um cara que de fato aceitou a Deus, muda o efeito dele na sociedade? Com certeza. Pois é. O seu objetivo nesse mundo é esse. É aceitar e servir a Deus. Quanto mais próximo da santidade você tiver, mais frutos positivos você vai ter, maior chance de salvação, não é isso? Rapaz, se você perder emprego, é capaz de você ganhar mais dinheiro. Toda vez que você tem uma perda na vida, abre oportunidades. Como o negócio que eu lhe contei lá, que eu tive um problema, que eu fui forçado a vender o carro, eu acabei transformando um carro de 3 mil reais em 1 milhão, não é isso ou não? Não, é isso. Aí às vezes você tem um problema e tal, que era pra acontecer. Não cai uma folha de uma árvore no meio da floresta, sem a ciência e autorização de Deus. Se você aceitar que tudo que acontece é porque tinha que acontecer, você vai renunciar, não apenas a seu desejo, mas à ansiedade, ao estresse, ao aborrecimento, porque era pra ser assim, não é isso? Se você aceitar isso, você não se aborrece mais com porra nenhuma, você vai reduzir muito sua ansiedade, você entregou, né? Deus, eu sou seu, a minha alma é sua, eu vou fazer o que vou lhe agradar, né? Só me indique o caminho e eu vou, e independente do que acontecer, foda-se. Se eu morrer, eu venci. É isso aí. É isso, a guerra espiritual é vencida dentro da gente, não é no mundo, não. O mestre disse muito claramente, o nosso reino não é desse mundo, não é isso? Agora, nós temos a obrigação de proteger nossa família ou não? Temos. Pois é.